Olá pessoal, tudo bem? Vamos para nossa próxima aula. Finalmente eu tô lançando ela por dois motivos de atraso. Primeiro, adotei esse nenenzinho aqui que se chama Pipo e ele tem sido muito importante para um problema que está sendo o principal problema do atraso dessas aulas gravadas, que é a minha alergia, minha dermatite atópica. Então, ele veio aqui para me livrar um pouco do estresse. O estresse é uma condição que afeta demais a minha alergia, e por conta dessa alergia eu gravava e excluía, gravava e excluía. Nunca tava bom, nunca tava legal. E agora eu pensei, não, eu resolvi vir assim mesmo, de cara lavada, porque o importante é trazer esse conteúdo para vocês e não deixar faltar por tanto tempo, né? Então, eu trouxe, gente, eu vim aqui, essa explicação de eu estar assim, sem make nem nada, tô só com um batonzinho básico aqui, né, pra não ficar com aquela cara de morta. Mas o importante é o conteúdo que eu venho apresentar para vocês, e esse conteúdo é bem legal porque agora a gente está chegando numa parte muito bacana. Agora a gente vai começar a falar a respeito das redes sociais. A gente falou na primeira aula sobre planejamento, né? Então todo esse planejamento necessário para que a gente fizesse para entrar nas redes sociais, para ter um bom desempenho nas redes sociais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas redes sociais, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho dessa prática e mais pra frente a gente vai entrar em cada uma delas, né? Em cada parte da nossa rede social mesmo. E aí a gente vai ter um vislumbre ainda maior do uso dessas ferramentas que a gente vem falando, né? Então, gente, eu vou começar aqui falando sobre... A gente vai começar a falar sobre um apanhado geral, tá? Eu tô colocando a apresentação aqui, essa apresentação que já tem para vocês podem baixar para conhecerem melhor e para acompanhar melhor esse conteúdo. E aí, enquanto eu vou colocando aqui, eu quero saber de vocês. Vocês fizeram a tarefinha que eu sugeri? Queria saber como é que tá o andamento disso. Essas tarefas, elas são muito importantes para que vocês possam colocar em prática esse conhecimento adquirido aqui. Ó, gente, coceira. Olha, que incrível. Mas é por isso que eu sugiro fazer essas tarefinhas, porque são pontos muito importantes das nossas aulas e que, quando colocados em prática, eles têm muito mais chance de você gravar, de absorver esse conteúdo e de fazer bonito depois nas suas redes sociais para ter um bom resultado. Gente, então voltando aqui para essa parte da introdução, vamos falar sobre introdução às redes sociais, dados de vendas às redes sociais, e como preparar a nossa empresa para vender nas redes sociais. Ah, Luísa, mas ainda não é anúncio? Gente, anúncio é lá no final, tá? Então, peça essa paciência para que a gente vá pouco a pouco conhecendo melhor o nosso terreno, para aí sim a gente trabalhar com força total nas redes sociais e depois mais para frente em anúncios, para que o dinheiro que a gente invista nos nossos anúncios não seja em vão, não é mesmo? Então vamos começar. 86% dos brasileiros já compraram online. Gente, pelo menos 74% deles utilizaram as redes sociais para consumo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem um terreno incrível no meio digital para aproveitar. A gente tem algo imenso. Ah, mas poxa, como é que eu não consigo vender? Se 86% dos brasileiros já compraram, se 74% foi pelas redes sociais, como é que eu não consigo vender com tanta gente no meio digital, com tanto alcance, com tanta coisa? Olha, essa é uma pergunta muito comum e eu vou ser bem sincera com vocês. É o seguinte, tem muita gente, tem muito cliente nas redes sociais, tem um terreno enorme, mas também existem muitas empresas, muita concorrência, no meio. Então, o que acontece? Eu preciso ainda assim me diferenciar para não ser mais um.
eu preciso, mesmo que todos os meus consumidores estejam lá, eu preciso conhecer da minha empresa, do meu negócio, do meu público, para aí sim eu agregar valor àquele pessoal, para que eu não seja só mais um, para que eu consiga propor o meu diferencial e que isso seja aceito. Enfim, então eu preciso me destacar. Como eu vou fazer isso? Com toda aquela parte inicial que a gente trabalhou de conhecimento de público, de persona, análise SWOT, toda essa parte de estrutura, a gente precisa ter isso muito bem formulado e aí pegar alguns pontos que a gente vai passar para aprender um pouco mais sobre esse terreno no meio digital. E a partir disso, a gente vai falar sobre as ferramentas de cada uma, de cada rede social, que no caso a gente vai trabalhar o Facebook e o Instagram, e depois aí sim a gente vai trabalhar com a parte de anúncios, como que a gente pode investir para que a gente consiga ter um resultado assertivo. Gente, só um minutinho. Esse não, agora. Pipo agora começou a brincar com o brinquedinho dele. Depois eu mando ele aqui para dar um oizinho para vocês. Então vamos lá, as redes sociais, tá? Para início de conversa, elas preferem muito mais imagens do que coisas assim muito textuais. Então existe mesmo, coceira. Existe mesmo um ponto que se trata que o Facebook há uns anos atrás, ele não permitia que publicações com mais de 20% de texto na imagem fossem aceitas para patrocinados, enfim. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia é possível que você faça publicações com texto na imagem e tudo mais, porém o alcance, ele, decai completamente. Então o que acontece? Ele te permite, ele te dá esse livre-arbítrio de tu poder publicar da forma que tu quiseres, porém o seu alcance vai cair. Entende? Então tem esse ponto. As redes sociais, elas são muito visuais, a gente precisa respeitar esse motivo delas, né? A gente precisa respeitar principalmente o Instagram. O Facebook nos permite muito compartilhamento, links, nos permite ter o corpo de texto de uma publicação, ele seja maior. Então tem tudo isso, né? Agora, o Instagram já é mais complicado, então, gente, nunca trabalhem com mais de 20% de texto na sua imagem, tá? É uma dica. E aí eu vou trazer um outro probleminha que as pessoas já de cara falam a respeito das redes sociais. Além dessa questão de texto, né? Porque já chega assim, eu tenho um anúncio bem legal para fazer e tem ali, meu Deus, um monte de texto. E a gente precisa tratar dessa problemática dos 20%. Outro ponto muito importante é a diferença de perfil e página, principalmente no Facebook, tá? No Instagram é muito fácil de a gente mudar e é muito mais tranquilo de a gente trabalhar com essa questão, né, de gerenciamento, enfim, de trocar para conta comercial e profissional. É muito mais tranquilo de ter essa mudança. Agora, no Facebook é mais complicado porque as pessoas, quando vão criar algo, geralmente criam um perfil comercial, criam um perfil pessoal, né, um perfil como o de cada um, assim, de cada pessoa, para vender as coisas. Por quê? Porque o alcance é maior. Mas, Luísa, como é que o alcance pode ser maior? Pode, porque a rede social, ela serve para promover a sociabilidade entre as pessoas. Então é muito mais fácil ela cortar o alcance do seu negócio do que de uma outra pessoa que está buscando interação com outras, né, de forma genuína, né, bem entre aspas. Mas, então tem essa diferença. Então por que se o meu alcance é maior como perfil, para que eu vou criar página? Gente, eu vou listar aqui pra vocês têm isso no material, tá? Mas eu vou listar aqui só pra não esquecer nenhum ponto, porque é muita coisa, tá? De cada benefício que o Facebook permite para os anunciantes. Lembrando que o Instagram também é uma empresa do Facebook, tá? Então, alguns benefícios: bom alcance, ferramentas práticas de segmentação de público, escalabilidade, resultados reais,
chat em tempo real, customização de páginas em empresas, plataforma de vídeos, plataforma de anúncios de emprego. Então, se você quer promover um emprego, você pode, se quiser apenas publicar um emprego, uma vaga, também é permitido e dá para fazer isso com outro formato, não apenas no formato de publicação. Além disso, recursos para incorporar no seu site, muito importante, principalmente para quem tem e-commerce, diversas opções de anúncios no gerenciador de anúncios, custo-benefício muito melhor, muito mais assertivo, encaminhamentos para o WhatsApp e Instagram, que são duas empresas do Mark Zuckerberg, né, dono do Facebook. Outra coisa, diferenciação entre perfil e página. O perfil, a gente não pode criar anúncios, a gente tem um limite de 5.000 amigos, não tem estatísticas, então não tem aquela parte de insights onde eu consigo ver um pouco mais a respeito dos dados da minha empresa. Não tem botões para ação, que é aquele fale conosco, saiba mais, envie uma mensagem, não tem nada disso. Não permite o agendamento de posts e não permite a avaliação e check-in. Então não permite esse feedback das pessoas, que é muito importante quando se trata do trabalho nas redes sociais. Já as páginas, a gente pode trabalhar diversos tipos de anúncios através do gerenciador de negócios, não tem limite de seguidores, não tem nada disso. Dá pra gente fazer uma construção de público, isso é muito mais fácil a gente fazer de forma paga. Então, construção de público, programação de postagens, eu posso programar os meus posts pro dia e horário que eu quiser, múltiplas configurações, avaliações e check-ins e estatísticas, que são aqueles insights que a gente tanto gosta de trabalhar, né? Então, eu vou saber da onde que é o meu público, quem vem acessando, quanto eu tive de alcance, quanto eu tive de engajamento, e isso é fundamental para o nosso negócio, para que a gente consiga mensurar, né, e avaliar o nosso desempenho enquanto empresa, enquanto social media, enfim. Então é muito importante, eu utilizo muito isso na Cubo, é uma coisa imprescindível para qualquer negócio. Já na parte do Instagram, né, sabe o que pode te diferenciar dos outros? É aquela proposta de valor que a gente falou lá no começo. O Instagram, ele trabalha com essa dinâmica do Facebook, por ser uma empresa que ela é do mesmo núcleo, né, do mesmo grupo, dos mesmos donos, né, Instagram, Facebook e WhatsApp. Essas três ferramentas se comunicam muito bem. Então, se você tem um perfil comercial no Instagram, também é muito mais fácil de fazer essa conciliação com o Facebook e também com o WhatsApp, né? Então aqui um apanhado das redes sociais do mundo, né? Falando para vocês mais um pouquinho desse cenário das redes sociais no mundo. De acordo com a pesquisa é a mesma que eu trouxe ali no comecinho, uma pesquisa do We Are Social com o Hootsuite. Foi uma pesquisa muito legal, eles fazem pesquisas anuais incríveis e nos trazem dados até mesmo alarmantes sobre o andamento das redes sociais, sobre como as pessoas vêm adquirindo conteúdo, absorvendo conteúdo, horas que passam na internet, o ranking de ferramentas de redes sociais, de tudo. Gente, pesquisa maravilhosa, posso deixar o link para vocês, é muito legal mesmo, dá uma conferida, tá? Então, de acordo com essa pesquisa, a expectativa é que os usuários de internet em todo o mundo, pasmem, passarão quase de 12 trilhões de horas online ainda este ano. E que isso se traduz em mais de 1,3 bilhões de anos, 1,3 bilhão, perdão, de anos do tempo humano combinado. Então, assim, gente, é muita coisa. É muita coisa. E eu volto a falar pra vocês, a gente tem todo esse público, a gente tem essa imensidão de horas, gente navegando na internet adoidado. Pessoal, tá? Lugares paupérrimos, assim, lugares que... Puxa, lugares assim do Brasil que não tem nem saneamento básico, mas que contam com rede de internet. Lugares assim carentes, né? Que as pessoas não têm muitas condições de algumas coisas, mas que tem o
o acesso à internet, que tem o acesso à rede social. Esses números eles cresceram muito também com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e essa interação humana ela teve que ser buscada através dos meios digitais, assim como a compra online, que cresceu bastante durante esse período. Mas, gente, é muito tempo online, é muito tempo no meio digital. Muitas pessoas ainda falam, né, que nos aproxima de muitas coisas e de muitas pessoas e nos afasta de outras. Mas aí vai do entendimento de cada um. Nenhum excesso, na minha opinião, é legal, é importante. Então, assim, são alguns dados, tá, que eu trago para vocês para chamar um pouco mais essa atenção, né, a respeito das redes sociais e para que vocês tenham um certo entendimento de como funciona isso e do meio que a gente tem para explorar. Porque é muito importante que a gente trabalhe todas essas estratégias, que a gente conheça esses meios, essas ferramentas, essas redes sociais, para que a gente consiga entregar um conteúdo muito legal, porque a gente tem muito ainda para conquistar nesse meio, mas para conquistar não adianta jogar online qualquer coisa, qualquer preço, qualquer produto. A gente precisa trabalhar toda essa parte de conhecimento para preparar esse terreno e fazer bonito, tá? Então, olha, gente, vou falar mais um pouco, teve mais uma pesquisa, tá, que eu coloquei ali que eu já ia passar por ela. Mais uma parte desse relatório, tá, do We Are Social, em parceria com o Hootsuite, falaram que o número de usuários de mídia social das redes sociais aumentou mais de 13% no ano passado. Além disso, 500 milhão de novos usuários entraram em alguma rede social network, que é tipo a rede social mesmo, né? Elevando o total global para quase 4,2 bilhões no início de 2021. É muita gente com acesso à internet, muita gente com acesso a redes sociais, muita gente utilizando isso para diversos meios, para diversos fins, né? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, vou frisar, no ano passado, por conta da pandemia, muita coisa mudou, muita coisa cresceu, muita coisa fechou, mas as redes sociais ganharam ainda mais força. 13% é muita coisa, tá? Quando baseado nos números que já tinha. Então, gente, fica a atenção de vocês para isso. Uma coisa importante aqui que eu tenho para falar para vocês, pra gente começar a trabalhar essa parte prática do nosso curso, tá? A gente falou aqui um pouquinho sobre as redes sociais e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o estúdio de criação, tá? Através do conteúdo de vocês, do PDF postado aqui, vocês vão poder ter uma noção bem legal do que se trata esse estúdio de criação. Ali no nosso conteúdo ele vai estar mais discriminadinho. E uma ideia que eu trago para vocês, uma tarefa que eu trago para vocês nisso tudo é, primeiro, se você não tem ainda a sua página no Facebook ou a sua conta comercial no Instagram para o seu negócio, faça agora, tá? Você tem meu número aqui nos conteúdos. Precisando de um help, só mandar um WhatsApp que eu ajudo vocês nisso, bem acessível, tá? Mas façam agora, para ontem, porque é super necessário. Agora, se você já tem a sua página, já tem o seu Instagram, né, como conta comercial, enfim, um outro ponto é preparar esse estúdio de criação, entrar nesse link e dar uma fuçadinha lá para ver como ele funciona. O estúdio de criação do Facebook, desde o momento que o Facebook comprou o Instagram e o WhatsApp, mas principalmente o Instagram, o Facebook uniu muitas ferramentas, né? Então isso fortaleceu demais as duas redes sociais, porque hoje ele consegue entregar muito mais, não só para os clientes, mas também para o pessoal que gera conteúdo, para as pessoas que trabalham com isso, que querendo ou não são clientes também. Então, isso é muito importante para a gente trabalhar. O estúdio de criação nos fornece muitas coisas legais, como, por exemplo, a programação de postagens, né? A criação de anúncios, enfim. Então, ali vocês vão ter um painel que varia muito dependendo de cada negócio, de cada página, mas um painel que vocês
vocês devem dar uma olhadinha e ver como é que ele funciona para a empresa de vocês, como vocês podem utilizar isso em prol do negócio de vocês, do crescimento de vocês. E eu acho isso mega importante. Então a minha dica de hoje, a tarefinha principal é essa: deem uma fuçada, tá? No estúdio de criação, no link que tá no nosso conteúdo, e vejam como isso pode se adaptar para o negócio de vocês. Alguma dúvida para usar, para isso ou para aquilo? Pode vir falar comigo, porque nos próximos passos a gente vai chegar bem a fundo no meio digital, falando realmente na próxima aula do Facebook, depois na outra do Instagram, e aí a gente vai esmiuçar ferramenta por ferramenta que essas redes sociais nos proporcionam, tá? Mas antes de eu finalizar isso com vocês, deixando essa tarefinha e tudo mais, outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o plano editorial, né? Que também foi uma tarefinha da aula passada, né? E o plano editorial, ele é muito importante para que a gente consiga trabalhar nessas redes sociais com um bom planejamento, que a gente consiga trabalhar de forma mais organizada e que a gente consiga manter uma coisa muito importante para todas as redes sociais: constância. Constância é importantíssima, tá? Então a constância não só é importante, mas ela é necessária para que o nosso público ele tenha um entendimento de que aquela rede social é nutrida com bons conteúdos, que existe gente trabalhando para isso e que ele não vai seguir ou curtir e depois de repente não vai ter acesso a mais nenhum conteúdo que até então ele achava tão interessante. Da mesma forma que serve para que a gente consiga planejar isso, inclusive no estúdio de criação, um mosaico de campanhas, onde eu posso planejar o seguinte: tais dias da semana eu vou postar sobre tal conteúdo, no dia tal vai ser uma dica, no dia tal um promocional. Então estudar como isso se adapta ao meu público, ao meu cenário, isso é importantíssimo, tá, gente? Então deem uma pensada nisso também. Outro ponto, antes de eu finalizar aqui, passei por um slide aqui, gente. Eu já gravei essa aula tantas vezes para vocês e cada vez eu acabo perdendo aqui alguma coisa. Mas olha só, um outro ponto bem importante, tá? É o algoritmo, tá? Quando se trata das redes sociais, uma coisa que as pessoas perguntam muito é sobre essa questão do algoritmo. Ah, mas o algoritmo, ele é aquela pessoa que entrega, aquela pessoa, né? Já tô personificando o robozinho do Facebook, do Instagram, né? É aquilo lá que entrega os meus posts às outras pessoas. Ah, eu gosto, eu não gosto dele. É aquela coisa, ame ou odeie, né? O algoritmo do Facebook ou do Instagram. O que o algoritmo dessas redes sociais ele faz? Nada mais, nada menos do que entregar suas publicações através de um cálculo muito bem feito, tá? Ali por trás disso tudo. No que consiste esse cálculo? Esse cálculo, ele consiste em 3 pilares. Então preste atenção a isso, que ele é muito importante para ambas as redes sociais, para tudo que vocês forem fazer nesse período. 3 pilares. Tempo. Então o timing, ele é fundamental quando se trata de publicação. É muito mais fácil uma publicação que tem menos de 24 horas chegar até algum lugar, chegar mais para frente, ter bons resultados do que uma publicação que já está há muito tempo, que já esfriou. Outro ponto bem importante: afinidade. Afinidade é uma coisa muito interessante que tem que ser trabalhada. Por exemplo, será que esse meu conteúdo ele tem afinidade com o meu público? Será que é isso que as pessoas estão procurando? Será que é isso que elas estão buscando? Porque esse trabalho da rede social, seja chato ou não, de filtrar certos conteúdos, ele serve para que tenha um cuidado mesmo, né, com o público, porque com aquele público final, que são as pessoas que fazem com que ela ainda seja social e não estritamente comercial, né? Então, claro, eles vão ter esse cuidado para que os conteúdos que a gente entrega, eles sejam legais para o público, né, que eles sejam interessantes, assertivos. Outra coisa é a questão de peso. É feita uma soma de peso, onde, no caso do Facebook,
curtidas têm um peso leve, comentários um peso moderado, compartilhamentos um peso robusto, né? Então, quanto mais a gente compartilha, melhor é. Então, a gente deve sempre incentivar o compartilhamento. E no caso do Instagram, serve a mesma coisa para curtidinha, para o comentário e o salvar o post, enviar o post. Eles são muito interessantes, eles são aquele compartilhamento mesmo do Facebook, eles têm um peso grande demais. Por isso, sempre que você puder publicar e colocar gostou do conteúdo, salva, compartilha, enfim, isso mexe muito com o nosso engajamento, com o nosso a nossa soma do nosso algoritmo. Então, trabalhar esses 3 pilares é fundamental para que a gente tenha um bom retorno nas redes sociais. Você pode adequar o seu plano editorial para esses pilares, para trabalhar um conteúdo com base nisso. E claro, voltando sempre naquele ponto inicial de público, de persona, né, tudo isso. Então, quanto mais alinhado for o nosso conteúdo, mais chances a gente tem de ter um bom retorno e de ter um bom relacionamento, não só com o nosso cliente, mas também com a nossa rede social, o que é fundamental para que a gente tenha sucesso ali dentro. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar a respeito do Facebook e eu espero que vocês já estejam muito bem habituados com o estúdio de criação para a gente dar início nessa próxima parte. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desculpa a demora para publicar aqui, mas como vocês podem ver, talvez nas próximas eu tenha que vir de cara lavada também, porque a alergia agora deu uma trégua, mas, gente, foram aulas e aulas falando, gravando e não publicando por receio, né, disso aqui. Mas agora o Pipo veio para me ajudar um pouco com essa ansiedade toda, né, que hoje em dia é muito complicada mesmo. E é isso, eu espero que tenham gostado, agradeço de coração a compreensão de vocês e eu tô aqui para o que precisarem. Então, meu contato tá nos materiais e eu fico à disposição. Obrigada, gente. Beijo e até a próxima aula.